qual o formato que eu posso dar para o meu show e qual é a vantagem de cada formato? Vou deixar contigo a Ei, bola no início, Gabriel, vai lá. vamos lá, a gente tem alguns formatos que são talvez mais consagrados aí dentro do podcast, e tem outros que não são tão explorados e que eu gosto bastante. Acho que o primeiro deles, o formato talvez mais comum, é o formato de mesa redonda, talvez, vamos colocar assim, o de mesa redonda, Mesa que é cast? o mesa cast, é você chamar pessoas para conversar, para bater papo. E aí a gente tem 2 categorias dentro desse formato, que é o primeiro, você pode chamar uma pessoa e outras pessoas dentro da bancada ali de seus amigos estarem conversando sobre a vida daquela pessoa em específico, é uma espécie de entrevista, e a gente já cai para essa parte de entrevista. E a outra é, você tem um assunto em questão e você chama pessoas para contribuir sobre aquele assunto, sobre os pontos de vista delas, sobre a participação delas em relação ao que elas pensam naquilo e tudo mais. Então você tem Legal. Então a gente esse já está o falando formato. assim, vou partir aqui. O formato entrevista, que acho que, assim, o podcast já existe há muito tempo, né? E Sim, assim, sim. no formato áudio e tal. E aí, ele teve uma sobrevida quando veio na versão YouTube, veio para Isso. videocast, Joe Rogan, Uhum. Flow Podcast, beleza, né? Quando esses programas surgiram, eles vieram muito num formato entrevista, onde o Uhum. foco é o convidado. Vamos falar Isso. um pouquinho então desse formato, meio prós e contras aí desse formato. Legal. Acho que o pró do formato de entrevista é que você consegue, se você está utilizando o podcast como ferramenta de, catapultamento profissional, se você convida um figurão da sua área, da saúde, por exemplo, voltando ao exemplo da nossa nutricionista, você chama uma nutricionista que é ultra especializada em, alimentação vegana para a terceira idade, você tem você acaba conseguindo absorver um pouquinho da autoridade que aquele entrevistado tem sobre você, porque mensagens não ditas são passadas. Um, que você tem acesso àquela pessoa. Dois, que ela se propôs a conversar com você sobre o assunto. E três, que você está conversando de igual para igual sobre os assuntos que você trouxe para ela. Então você consegue pegar um pouquinho da autoridade daquele entrevistado para cima, para dentro de você, para o seu tipo de programa, para o seu público e para a audiência daquele convidado. O segundo, você consegue trocar a audiência. Seja a audiência sua, que vai conhecer uma nova pessoa que pode ser interessante para ela, e seja a audiência dela que vai te conhecer e vai passar a te acompanhar também. E é por isso que a gente pode falar disso depois, mas por isso que convidados são tão estratégicos para o podcast. Não é qualquer um que você vai Sim. chamar, mas a gente fala disso En- depois. então, posso discordar? Vai lá, E agora? E agora? E vai lá. agora? Não, eu vou discordar num detalhe pequeno que é o seguinte. É, para mim, pensando em estratégia, tudo que você falou tá certo, né? Agora, assim, em termos de estratégia, eu penso no seguinte. Ou você vai para um formato flow, um formato entrevista, e você vai com clareza de que, assim, se eu estou trilhando esse caminho, o que, que eu quero? Eu quero fama, né? Que a gente falou Certo. lá no início. Eu quero ter muita gente, né? Eu quero fazer muita gente. Vou tentar trazer convidados mais populares, que tenham mais seguidores, esse negócio todo, gente famosa e tal. Eu vou para essa linha aqui. Tá. Ou eu vou para a linha assim, não, eu quero falar coisas de um determinado nicho. Eu quero virar autoridade no meu nicho. Eu não iria para uma entrevista, eu iria para o assunto, que é o que eu faço aqui no meu, né? Vou para um assunto, trago Faz sentido. especialistas como você, outras pessoas estão vindo aqui, e vamos debater assunto em comum dessa audiência, desse nicho, né? Então, quando eu penso nesses formatos, se é entrevista ou ser uma conversa, eu penso muito assim. Se o cara quer fazer volume, né, vai para o entrevista, gente pra caramba, collab é isso, nessa troca de público que você vai Sim. fazendo, uma postagem cruzada, isso tudo. Você tá aqui e você atinge muita gente. Ou você foca em assim, cara, eu quero dar o melhor conteúdo para um determinado nicho. Quem assiste meu conteúdo sabe que vai ouvir conteúdo desse tipo. Porque na hora que você vai pro entrevista, o conteúdo fica um pouco aleatório, né? Então, de repente, um dia tem um lutador que está ali contando negócio, outro dia tem um médico, outro dia tem um ator. Então, assim, os assuntos são aleatórios. Ou seja, vira um programa de variedade, vamos dizer assim, né? Então,
ou seja, é interessante para o programa de variedade? Eu vou te dizer que hoje eu não consumo muito podcasts com esse formato. Para Uhum, mim, podcast com esse formato, eu consumo episódios específicos. uhum. Então eu vou lá porque tem um cara que eu gosto daquele cara, ou seja, o que aquele cara fala me interessa. Eu assisto aquele episódio. Agora, eu não maratono esse tipo de podcast. Agora, se for Sim, um podcast assim, pô, de um nicho que eu gosto, aí eu vou maratonar, vou ouvir todos. Vou ali em entendi. sequência e vou ouvindo todos. Posso botar uma outra pimentinha aí? Ih, vamos que hoje tá animado, hoje tá animado. Eu concordo com o que você Aqui, falou. calma aí, que nosso amigo aqui, ó, o Carlinho aqui, ó. Aqui, ó, fenomenal, Aí, fenomenal, muito bom. Então a galera tá gostando que tá pegando fogo aqui, vai lá. legal. Deixa eu só fazer um complemento. Eu acredito que você dividiu a parte de entrevista e de podcast por assunto, né? Sendo que aí a gente entra talvez no terceiro formato, que seria o formato que eu diria híbrido, que é meio que o que eu estava falando anteriormente. É Então, o que a gente tá se fazendo você. agora, o híbrido pra você? Pra mim é isso. Nós dois Uhum, somos produtores de podcast, digamos assim, a gente sim, tá dentro do mesmo nicho e tá conversando com o assunto e uma espécie de entrevista aqui, tá? sim. É que as coisas não são tão preto no branco quanto a gente gostaria que fossem. Então elas misturam um pouquinho S- aqui, vem pra cá, vem pra lá. É, E eu é porque concordo com você. o híbrido, pra mim, ele tomba pro nichado. Ele tomba pro Entendi. assunto, Sim, né? sim. Então, Faz sentido total, faz sentido total. Mas aí tem um outro contraponto que é, você às vezes não tá pelo convidado, você tá pelo apresentador, que é o que aconteceu com o próprio Flow. Você não quer saber, assim, claro que você quer saber sobre a vida do convidado, mas você quer saber o que o Igor perguntaria para aquele convidado sobre aquilo que ele tem. Então você começa a hum, criar o senso de comunidade. Quando era o Igor e o Monark, era mais isso. Um senso de comunidade, lá, o Monark vai fazer uma pergunta estúpida, estapafúrdia aqui agora, e pra esquentar o debate. Lá, o Igor vai tentar apaziguar. Lá, o que vai acontecer. Então, você queria ver o que ia acontecer entre o fulano de tal e o Monark. Como que o Monark reagiria com o Boulos aqui participando do podcast? Que tipo de pergunta eles vão fazer? Então você pende para o lado de criar a comunidade e ter pessoas que querem saber sobre você falando sobre aquilo. E, ao mesmo tempo, eu concordo totalmente com você, porque a audiência vai ser completamente variável. Então, vai então, ter um mas, momento em que você vai ter um mas deixa eu ator botar outra global. pimentinha aí. Ih! A pimentinha é o seguinte, né? Porque é claro que, assim, quando a gente fala assim, o Boulos vai lá, tu já sabe que vai vir bomba, né? E aí você tem uma Sim, expectativa aqui que o Igor vai falar, o Monark vai falar e tal. Eu acho que esse tipo de formato, ele é muito refém do convidado. total, Então, concordo. se vai uma pessoa, assim, aleatória lá, você vai querer assistir o que o Igor e o Monark vão falar daquela Sim, pessoa que você nem conhece? faz sentido, faz sentido. Talvez não, né? Talvez aquele episódio você passe, né? Sim. Então, eu acho que ele é muito refém, e é claro, né? E aí o pessoal tem que entender o seguinte: esse formato, ele se popularizou, por quê? Porque ele cresceu muito rápido devido ao Collab. Então, o Uhum. Collab foi o fator fundamental para que esse formato tivesse a popularidade que tem hoje. E Sim. aí tem uma questão que na hora que e a gente está falando dos caras que, né, pioneiros, então os caras lá no Uhum. início não tinham tantas vitrines de podcast assim. Sim. Então foi um famoso lá, bum, alavancou. Foi outro famoso, alavancou, alavancou. Em determinado momento, os caras já eram grandes, e aí não é mais o famoso que impulsionava o Sim. programa, era o programa que impulsionava o famoso. Né? O Uhum. programa tinha mais seguidores que aquele famoso que estava indo lá. Né? É, e aí o que acontece? As pessoas queriam ir lá para fazer collab. Então a Sim. collab, normalmente o interesse sempre vai do lado mais forte, né? O mais fraco tem interesse no mais forte, Exato. né? Sim, sim. Então, Faz sentido. então o pessoal tem que entender assim que esse formato ele depende das pessoas e depende da popularidade, né, Sim. de número de seguidores e tal da pessoa. Então quem vai trilhar esse caminho, né, tem que ir preparado para jogar esse jogo, né? E E saber aí, que e saber que no início vai ser mais difícil para você que não tem acesso. Assim, exatamente.
Eu sempre coloco esse exemplo, eu coloco o exemplo do Flow, de que tanto o Igor quanto o Monark, quando eles começaram, eles já eram figurinhas carimbadas na internet. Ok, Uhum. dentro do nicho de games e tudo mais, mas você tem o Monark como o primeiro canal brasileiro de games, acho, a atingir 1 milhão de inscritos, e você tem o Igor, que já tem um contato de um monte de gente dentro da área de games que também podiam ajudar nessa parte do collab. Então saiba que você não está começando do mesmo lugar que tanto o Igor quanto o Monark começaram, e enfim, o projeto foi. É claro que eles também tiveram dificuldades para conseguir novas pessoas e tudo mais, mas saiba que você vai demorar um pouco mais do que eles demoraram para poder talvez atingir um patamar que você quisesse atingir. E Então a saiba outra, que você vai outra conseguir coisa ter é, né? recuperação. O Caio Castro, né? Ele era Uhum. chamado para o Flow naquele momento, ele queria ir lá, né? Exato, Hoje, exatamente. existem vários podcasts, e aí se você ligar hoje pro Caio Castro, ó, vem no meu podcast, será que ele vai? Não vai, entendeu? Então também, ou seja, não só o programa Faz mudou, sentido. mas os convidados também eles estão agora no outro cenário. Então tá num Exato. cenário onde o cara não tá assim, pô, eu quero ir no Flow para me projetar. Não, o cara é convidado toda hora agora para ir em podcast, né? Então ele escolhe, né? Então agora Uhum. trilhar esse caminho é mais difícil, né? Sim, Então, sim. enfim, eu Aí acho vai que para vai pro outro ponto, que é o que a gente estava falando, do assunto. E você pode chamar exatamente, né? pode fazer várias Hoje entrevistas sobre assuntos com pessoas que são especialistas na área e talvez não são tão famosas, mas que aceitem o seu podcast. E aí tem outra questão que é também assim, na hora que você vai na linha do convidado popular, você perde um pouco do que a gente está tendo aqui, né? Sim, Você perde um pouco assim, cara, eu não quero um popular, eu quero o cara que tem a química aqui que vai fazer esse papo fluir, né? sim. Então você fica ligado assim, pô, não, quero um convidado com 1 milhão de seguidor, né? E assim, às vezes aquele cara não tem muito o que falar, não tem muito química ali do que você vai falar, não tem muito o que trocar, mas o cara tem um Essa é a milhão de armadilha. seguidor, entendeu? Exatamente. Essa é a Então, assim, armadilha que boa parte das pessoas caem quando começam a fazer podcast, que é justamente e eu coloco muito de alguns anos pra cá isso, essa armadilha, né, de que eu não estourei no terceiro episódio. uhum. E eu vou um pouco mais além. Só chamar convidado, ainda que você tenha acesso, que você tenha assessoria de imprensa para fazer o que for, não é garantia de que seu podcast vai ser um sucesso. Você pode chamar 3 globais, 3 pessoas da Rede Globo para participar do seu programa, e isso não é indicativo de que ele será um sucesso dali para frente. Pode ser que você também demore 2, 3 anos para poder fazer o seu podcast funcionar. Beleza, pelas minhas contas aqui, vai dar 4 horas de podcast hoje, hein, gente? Porque, Eu ó, tô pronto. eu ainda tô no como aqui. E dentro desse como, a gente falou, né, se a gente faz, se a gente vai pra linha da entrevista, se a gente vai pra linha do nicho, né? Só que tem outras coisas pra gente falar dentro disso. Uma delas, que tem muito a ver com o que a gente está falando, existe uma coisa chamada solo podcast, né? Eu não sei se no Brasil é assim que chama também, mas assim, isso também é podcast, né? Você Sim, pega um determinado assunto, hoje eu vou falar sobre essa parte do assunto, e fala sobre aquilo. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? sim. É que no Brasil, como esse modelo de mesa, um do lado, outro do outro, né? Ficou muito popular, tem gente que não olha para isso como podcast. Porque E aí, desde o podcast só em áudio também, desculpa, se popularizou o podcast de bate-papo, até pelo que eu falei, da minha referência, o Jovem Nerd. O Jovem Nerd, o Nerdcast, era isso. Eram os dois caras, já eram dois hosts conversando com outras pessoas sobre um assunto específico, né? Então o podcast solo, ele ficou. Ele não se popularizou tanto porque a gente importou muito da rádio AM nessa relação, né? Nessa questão assim de como fazer um podcast, ou como desenvolver um podcast. Mas aqui no Brasil a gente tem o Café Brasil, que é talvez um dos meus podcasts favoritos, que é um podcast solo, lá do Luciano Pires. é do jornal, não é? O Café Brasil? Não, É não, não. vinculado ao jornal, não? Não, não. Café Brasil é o Luciano Pires independente fazendo um podcast. Recomendo a todo mundo que vá lá. É um podcast solo, tem 20, 25 minutos de programa e são sempre muito bem feitos. Então, o Gabriel Gentil mandou no chat aqui, né? Há uma certa saturação no formato mesa cast, né? Qual o futuro desse cenário? E aí, Gabriel Gentil, né? Falando pro Gabriel Gentil agora. Eu acho que, via de regra,
nesse formato, quem se firmou, se firmou. Eu acho Sim, hoje muito difícil alguém entrar nesse formato e chegar a ser grande se a pessoa já não for uma celebridade, né? sim, Então, concordo. então pode ser, né? Sei lá, Patrícia Poeta vai montar o dela e vai bombar? Pode ser, né? Mas assim, a pessoa já tem que ser celebridade antes para conseguir emplacar nesse formato. É muito difícil. Como a gente está falando aqui, né? A gente está falando da regra, né? Pode ser que alguém surpreenda vendo nada? Pode, claro, né? Mas via de regra, esse formato são para poucos. Eu acho que as maiores oportunidades hoje no podcast estão na outra linha, que é a linha do você nichar e falar assim, ó, esse espaço é meu, eu vou ocupar esse Sim. espaço, ninguém ocupou ainda, eu que vou ser o cara desse espaço aqui. Sim, eu concordo totalmente. Acredito que o podcast ele tá voltando a ser o que ele era, que é nicho, né? O podcast ele começou com nicho e era só, como, de novo, tô falando dos nerdão aqui. Os nerds consumindo conteúdo nerd sobre nerd e tal, filme, série, quadrinhos e etc. Os caras da música também consumindo conteúdo sobre música. Aí a gente abriu para programa de variedades e aí virou o Flow, que chama motorista de Fórmula 1 e no outro chama motorista não, piloto, respeito. Piloto de Fórmula 1 e no outro chama um ator global e depois chama um cara do game e aí vira um grande conglomerado de variedades. E agora a gente meio que fala, tá, acho que todo mundo já explorou isso, vamos começar a voltar para nichos específicos, categorias específicas de pessoas, né? Pô, detesto falar isso, cara, mas concordo contigo. Só É para isso fazer a aí. conversa andar, né? Sim, sim, sim. Vamos lá, que assim, dentro disso ainda tem mais coisa, né? É... Para quem vai trazer convidado, qual a diferença entre convidado presencial e remoto, como a gente está fazendo agora? O convidado presencial, você tem mais controle sobre a qualidade do produto final que você vai entregar, no sentido Boa. técnico propriamente dito. Você consegue controlar o microfone que ele está utilizando, se a câmera, enfim, se for em vídeo também, a câmera que você está utilizando, o convidado estar atento com você o tempo inteiro ali conversando, batendo papo. Então, isso você vai ter no formato presencial. O papo vai ser até um pouco mais dinâmico, eu diria, porque você consegue perceber o feeling de que a pessoa vai começar a falar naquele momento, você não tem o delay da internet. Sim, mas Agora, deixa eu te pausar nisso aí, porque assim, como eu faço esse formato remoto aqui, você trouxe uma dificuldade que realmente eu não tinha falado com a audiência, né? Que essa questão técnica, né, do convidado, eu sofro menos do que a maioria, porque eu falo com a maioria das pessoas que já são produtores de conteúdo sim, ou que estão nesse nicho já, então eu sofro menos. Então, de repente, quem vê o meu podcast pode estar fora do radar esse problema, né? Mas realmente essa questão técnica pode ser um problema do convidado com um áudio ruim, né? Uma imagem ruim. Então, para muitas exato, pessoas, isso ainda pode ser um gargalo, sim. Segue aí. exatamente. E aí entramos no problema, talvez, que seria isso, que são os custos. Você tem um custo muito mais elevado para manter um sistema de podcasts presencial, uma sala de podcast que seja, um estúdio de podcast que seja, é muito mais difícil de você sustentar financeiramente mesmo falando esse espaço, porque você tem uma série de outras coisas que não entram nas contas muitas vezes, que é iluminação, que é a câmera, que é o deslocamento do seu convidado. Se ele não estiver na mesma Sim. cidade que você, é de bom tom que você pague pelo translado do seu convidado. E tem. Não vem É querendo de, cobrar aqui não, Gabriel. Não vem querendo cobrar aqui não. Vai chegar um é de bom boleto para tom. mim aqui a semana que vem. É de bom tom que pelo menos isso você mantenha. Ou assim, que seja ou levá-lo para comer, ter um lanchinho, enfim, ter alguma coisa para você recepcionar bem aquela pessoa que vai estar disponibilizando o tempo dela nesse momento. E lembre-se que não é só o tempo do seu podcast. Se o seu podcast tem 1 hora e meia, 2 horas, tem o tempo de deslocamento dele, tem o casamento das agendas de você e ele poderem estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, no mesmo dia e na mesma hora. E tem essa questão do gasto, né? Eu acho que, para mim, o que pesa mais nessa questão presencial é o gasto. E
o fato de que você não pode convidar não pode chamar um convidado internacional, por exemplo. Não dá para É, você chamar alguém que está fora do país. então, eu já vou puxar para um outro lado que é assim, você saiu do Rio, foi para o Sul, agora está em São Sim, Paulo, né? Sabe por que está em São Paulo? Porque quem faz podcast presencial tem que estar em São sim, Paulo, né? sim. Então, essa é a questão, né? Na hora que você segue uma linha de podcast presencial, hoje é muito difícil você não estar em São Paulo, entendeu? Você até consegue em outras capitais fazer alguma coisa, beleza, né? Mas não da mesma forma. Então, você tem muito mais oportunidades em São Paulo. Esse formato que eu faço, né? Eu também acho que, assim, eu preferia que o Gabriel estivesse na mesa aqui comigo, né? A gente está aqui, trocou ideia, apertou a mão, olhou no olho, né? Eu preferia isso, né? Seria melhor. Agora, isso me gera oportunidades que o presencial não gera, de eu falar com pessoa em qualquer canto do mundo. Então, Exato. um dia eu estou conversando com uma pessoa do Sul, outra de São Paulo, outra no Acre, entendeu? Vou falar com meu amigo no Japão. Próximos episódios aí, eu vou falar com um amigo no Exatamente, Japão, entendeu? exatamente. Então, assim, você deixa. E aí, assim, depende muito. Por exemplo, tem aqui no. Um dos convidados, eu vou trazer uma pergunta dela depois, que é do São Gonçalo Podcast, né? Uhum, Que é um podcast que tem essa questão, que assim, quem que ela atende? Ela atende pessoas da redondeza, da comunidade ali, e os convidados vão ser dali. Beleza. Só que o nicho dela já é um nicho local. Aí tudo bem. Então você sim. tem um nicho local, você sabe que as pessoas são pessoas que moram por ali e tá tudo bem. Agora, assim, eu vou falar um nicho, sei lá, vou pegar um nicho que não tenha muita questão de São Paulo, sei lá, vou falar de nutrição. Aí eu quero pegar especialistas de nutrição do Brasil todo. Não consigo, né? Ou seja, você vai conseguir da sua cidade e redondeza ali. Então, essa é a limitação. Então, ou seja, na hora de você olhar para o seu nicho, você vai ver, assim, se essa questão regional para você é importante ou se é melhor para... você vai para o regional e mantém o corpo a corpo, né? Mantém no Uhum, próprio uhum. local, ou se você para o seu nicho é importante você pegar pessoas no mundo inteiro, né? Então é uma questão para considerar. Acho que ultimamente a gente teve uma vantagem muito grande de todo mundo hoje em dia já saber mais ou menos mexer com programa de videoconferência. Sim, Então, se- a gente melhorou em duas coisas que a gente não tinha na época de que eu comecei a fazer podcast e gravar no Skype, que é, internet melhor e dois, todo mundo consegue minimamente ter uma qualidade que é aceitável para poder fazer uma gravação de podcast remoto. Então, hoje em dia temos uma vantagem muito grande do mundo inteiro estar conectado e com muito mais facilidade. E hoje, todo mundo que tem um acesso a um celular consegue, com o próprio fone do celular, já ter uma qualidade minimamente aceitável para você passar a sua mensagem ou para você entrevistar alguém que só tenha acesso a isso com mais facilidade, com mais facilidade do que se você tivesse que chamar essa pessoa presencialmente para poder participar. Além, é claro, da flexibilidade de horário. Então você pode marcar num horário que a pessoa pode estar fora do expediente de trabalho dela, se é um trabalho muito intenso, enfim, você consegue ter essa facilidade aí. você falou de flexibilidade de horário, então deixa eu te perguntar. Ao vivo ou gravado? A pessoa tem que Eu, considerar isso, né? E aí? temos. Eu sou um defensor do gravado porque eu gosto de pós-produção. Eu gosto de pensar na musiquinha, eu gosto de pensar em cortes de vícios de linguagem, de deixar um programa bem feitinho. Mas eu sei que eu sou Beleza, quase pessoal, que. ó, esquece o que ele tá falando, esquece o que ele tá falando. Vem pro ao vivo, vem cá, vem cá. Mas eu sei, então, eu sei que eu Deixa eu sou te voto falar a vencido vantagem. nessa. Aqui, ó, deixa eu te falar a vantagem. Você vem aqui, edita aqui durante, bota aqui palminhas, aqui, ó. Não precisa de edição depois, não, gente. Faz isso tudo aqui. Aí, quando termina o programa, sabe o que acontece? Eu vou dormir, vou ver um filminho, vou ver Netflix e Gabriel vai fazer o quê? Vai editar o programa, Boa, gente. boa. É É assim, porque né? que eu sou um maluco, né? Então eu gosto eu gosto de fazer isso. Eu gosto da live também, mas eu gosto muito Hum, de prezar pela experiência posterior de quem está consumindo. Como eu vim do áudio, eu gosto dessa imersão que o áudio pode trazer para você, de alguém que está te ouvindo sim. pode trazer para você. É claro que
existem entrevistas que você bate papo e tudo bem, não tem que ter um critério tão rígido assim para poder fazer uma edição. Mas existem momentos, existem tipos de programa que eu gosto de trabalhar com a emoção das pessoas para fazer sentir o que eu tô sentindo naquele momento enquanto eu tô entrevistando Gente, alguém ou peraí, enquanto peraí, peraí, alguém tá peraí. falando. Peraí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vou falar aqui do fundo do meu coração. Tá ouvindo o coração batendo? É emoção, gente. Não precisa fazer pós-edição pra ter emoção, gente. Isso é coisa que o Gabriel tá inventando aí, gente. Ó, então faz ao vivo, termina a sua gravação e vai relaxar, gente. Não vai nessa de ficar editando depois, não. Então, Não, não bom essa edito não. brincadeira. Manda pra mim editar, pô. Lá. E aí, pessoal, mas é para trazer clareza, né, pessoal, que Sim, assim, claro. que existem essas duas dinâmicas. Sim. Você pode, o que o Gabriel faz é editar depois. O que eu faço é editar antes. Durante. Então, antes do episódio, né, eu já vi aqui que se ele falar de monetização, eu venho aqui, ó. Então, tudo isso aqui foi pensado antes, né? A gente pensou aqui o que a gente poderia precisar ao longo do programa, deixou aqui a coisa preparada e beleza, eu edito durante o programa conforme o assunto for surgindo e tal, né? Sim. O dele, ele faz depois. E aí eu tenho que falar uma coisa para vocês, o seguinte, para trazer clareza. Editar depois fica melhor. Depois é engenheiro de obra pronta, você já sabe o que aconteceu, você sabe quando que vai ter o clima, que você tem aquilo tudo, é claro que fica melhor, né? Agora, para quem eu aconselho o editar durante, como a gente faz aqui? Para quem faz sozinho e você, na hora que tem sozinho, você tem que decidir, ou você faz conteúdo editado no perfeito, ou você produz mais conteúdo, aí eu vou dizer para você assim, produz mais conteúdo. Toca, vai fazendo. Então a pessoa entender isso, né? Ou seja, na hora de programar o seu show, você decide isso. Você vai editar antes e durante ou você vai editar depois? Então é outra coisa você pensar na hora de pensar o formato do seu show. Sim. Deixa eu dar um comentário aqui do meu amigo Alex Bassani, assim, o Bassani, ele aparece 2 vezes aqui no chat, né? Então tem o Bassani aqui e tem o Dicas do Bassani. Deixa eu botar o outro aqui, ó. Dicas do Bassani. Então, parece que minha live tá lotada, mas tem vários Bassani aqui, gente. Fica tranquilo, tá? O Bassani falou assim, ó, eu acredito que a maioria que gostaria de ter um podcast hoje tem muito a ilusão, a falsa ilusão, de que se não for igual ao Flow, Podpah, inteligência limitada, poderá flopar, né? Então, realmente existe um inconsciente das pessoas de que esse é o modelo de podcast de sucesso. E aí, o que eu tento trazer aqui no programa é exatamente uma clareza de que, assim, existe um mundo que o Brasil ainda não conhece. Né? Existe um mundo de universos nichados e tem uma galera que já se firmou, que tem isso de forma sustentável na internet, remando muito menos do que um Flow, né? E tem muita gente que ainda não abriu o olho para isso. Então, tento trazer aqui para o nosso podcast essa outra visão. E uma audiência muito apaixonada, né, Márcio? Sim. As pessoas são tão apaixonadas quanto, porque aí a gente vai voltar um pouquinho no que você falou da live e na velocidade de produção, e é claro que você precisa equilibrar isso para você. Se você colocar muitas etapas para começar a fazer seu podcast, você vai se cansar muito facilmente. E ainda que você tenha claro o seu porquê, o seu quê, o como, você vai se cansar no processo, porque ele não é tão fácil quanto as pessoas parecem fazer parecer, né? O fazer um podcast ou preparar um podcast, ainda que seja ao vivo, exige uma dedicação sua, prévia, em relação ao que você falou, de botar ali os efeitinhos na hora. Ou até mesmo de saber o que você vai perguntar. Se ele vir para cá, o que eu vou perguntar? Se ele vir para lá, Sim. o que eu vou trazer? Como é que eu vou trazer? Então, existe uma preparação prévia que pode ser desgastante, pode ser cansativa para você que está começando, mas ao mesmo tempo ela é tão prazerosa que faz você querer continuar fazendo. Só que se depois você tem muito mais trabalho para fazer, você vai aos poucos cansar. E aí você deve conhecer melhor que eu o termo do pot fading, que é aos pouquinhos você deixa de publicar numa semana. Aí Sim. quando você deixou de publicar na semana, você fala, já deixei de publicar uma semana, na outra também não vai ter.
Aí na outra também, já 2 semanas já, acho que, putz, acho que não vou mais botar esse projeto pra frente. Aí você já não consegue mais gravar, aí você não consegue mais editar, já tem 5 programas pra editar que você não conseguiu editar. Então as coisas vão virando uma bola de neve que vai te desestimular. Então se você tem esse outro formato que você estava puxando aí, de um formato que é o que, acho que até nos comentários o rapaz falou da Mulher da Casa Abandonada, Além do Meme, que o Chico Felitti, né, que é um jornalista que faz esse tipo de formato, o próprio Ivan Mizanzuki, lá com o caso Evandro, lá do Projeto Humanos, são podcasts que eles demandam mais tempo, sim, de pré e pós-produção, mas ele não necessariamente precisa ter um volume muito grande de publicação, porque a história vai te cativar tanto que você vai querer, você vai esperar por um mês para poder ouvir o restante daquela história, aquele episódio que tem ali posteriormente, que é um podcast meio narrativo, meio investigativo, meio true crime, é um pouco desse mix aí que a gente tem, né? Uhum. Quando a gente vai para essa linha de podcast, né? De romance, coisa assim, Sim. é, eu acho que ainda é um outro jogo. Talvez um jogo que a gente nem tenha focado muito aqui, né? Que é um jogo para poucos, é uma coisa muito específica, uma coisa mais Sim. artística, né? É um outro jogo. Então eu nem gosto de entrar muito nisso, né? E esse negócio de ser um outro jogo é o que é um dos poucos casos que, na minha visão, eu ainda faria um podcast só de áudio, tá? Uhum. Sim, pra Então, mim também. porque eu penso assim, para a maioria dos casos, se você vai começar um podcast hoje, faz em vídeo. Sim. Por quê? Porque você depende na divulgação. As principais ferramentas de divulgação hoje são YouTube, Instagram, são ferramentas que dependem de vídeo. Sim. Então, se eu fosse começar um projeto hoje, como eu estou começando, né, eu iria no vídeo e é o que eu aconselho para todo mundo. Agora, pode ser, é o que eu falo assim, né? Quando você fala do vídeo, você está falando de uma experiência mais completa, né? Então, além Uhum. do que você está ouvindo, você está vendo, você vai para uma experiência mais completa. Mas eu acho que tem alguns casos que a experiência não ser completa é bom, né? E Exato. aí é o caso que eu vejo o caso como um romance, né? Você tem uma Isso. novela ali, e aí você tem as pegadas, e você ouve, você vai imaginando e tal. Ou seja, a imaginação é um elemento importante para aquilo ali. Então, para esse formato, eu acho que o áudio faz todo sentido. Sim. Fora isso, né, para os outros podcasts que a gente está falando aqui, na minha visão, o vídeo você tem vantagens. E como eu falei, a gente já tem acesso a tanto a ferramenta quanto a hardware, né, a equipamento, com um preço mais barato, ou seja, baixou bastante a barreira de entrada, financeira, né, de pessoas que não têm tanto dinheiro assim para investir, ou que não conseguem investir tanto dinheiro. Hoje com uma webcam, com, sei lá, 200, R$ 300, você consegue uma webcam e um microfone USB que é muito, muito bom, que vai te servir por determinado, assim, por tempo, ou mais de ano, para você poder continuar utilizando o seu dentro do seu podcast. Então, assim, é um investimento que ele é baixo, todo mundo já tem acesso, como eu falei, então, hoje em dia, até quem tem um notebook e for gravar com você, já vai ter ali uma câmera minimamente aceitável para você poder fazer essa gravação em vídeo e te permite ter mais flexibilidade nos formatos ao longo das divulgações que você vai fazer. Então, o corte do podcast fica mais interessante se você tem um vídeo da pessoa falando. O Sim. trechinho lá vai ficar mais legal de você botar. É mais fácil das pessoas verem, pararem o scroll e verem o que você está publicando lá na rede social se tem o vídeo de uma pessoa falando. Então, assim, é um formato que é flexível o suficiente para você poder utilizar ele e reaproveitá-lo em diferentes formatos, em diferentes formas, ao longo da própria jornada de consumo ali do seu ouvinte, né. E tem, assim, eu fiz um vídeo essa semana que eu entrei no Spotify para podcasters, né? Sim. E mostrava assim: eles têm dois caminhos lá para você subir um episódio de podcast. Um é o que eles chamam de caminho rápido, que você sobe um vídeo e ele faz tudo. E outro caminho é o caminho mais tradicional, que é um caminho de áudio, onde você coloca a vinheta, você coloca o Uhum. conteúdo, você coloca o final. E a verdade é que, assim, que muita gente imagina, pô, um podcast de vídeo vai ser mais complicado. Para subir o podcast é mais simples do que no áudio, né? Você sobe o arquivo inteiro, acabou.
né? Então, enquanto no áudio você tem algumas etapas ali para cumprir. Então, primeiro quebrar um pouco esse negócio que muita gente ainda pensa isso, né? Que é difícil. Outra coisa que a gente acabou falando nesse meio aí, né? Sobre a questão do ao vivo, é que assim, como eu falei assim, os formatos longos, eles geram mais conexão que os formatos curtos, inegavelmente, né? Então, você está no formato curto ali, o cara vê você, passou para o outro, pronto, você sumiu, o cara no dia seguinte não lembra mais de você. E eu tenho Uhum. certeza aqui que vamos pegar alguém aqui, que o Bassani, amanhã ele vai lembrar do que a gente falou, né? Porque ele está aqui num formato longo, isso ele assimila de uma outra forma, né? Então, o formato longo, beleza, ele já conecta mais do que o curto, beleza. Mas a verdade é que o conteúdo ao vivo, ele conecta um pouquinho mais. Bem Porque ele mais, dá bem os... mais. Você tem a ele troca, dá... você tem feedback real, pô. Exatamente. Ele gera aqui, ó. Não vou nem ler o que que a Sheina colocou, mas eu sei que a Olha aí, olha. Sheina... Aí, ó. Eu sei que a Sheina, ela agora, né, que a gente está colocando o conteúdo dela aqui, ela tem um sentimento de pertencimento. Esse Sim, momento aqui não é só meu total. e seu, né? É dela também. Sim. Então ela tem esse sentimento de pertencimento que o conteúdo gravado não tem. Então o pessoal entender assim, gera Total. mais conexão? Gera mais conexão. Agora, vou dizer para você que assim, ao vivo é sempre frio na barriga. Sim, é isso Então, que eu ia de falar. vez em quando, a câmera do Gabriel dá uma piscada ali, eu fico assim, caraca, se a câmera sumir, o que eu faço? Já penso aqui, né? E se o áudio dele pifar? E se na hora... Porque assim, a gente testa tudo de manhã cedo, tá tudo uma maravilha, né? Na hora que 15 minutos antes, você vê assim, cara, cadê a câmera? Cara, sumiu uma câmera. Sumiu. Então, assim, você tem que ter estrutura para fazer ao vivo, é o Sim. frio na barriga, é emoção. E quando a gente vai para programas, né? Se um flow da vida, né? Um programa muito grande for ao vivo, um erro que tem, o microfone sumir, o público não vai entender muito, aquilo não é muito aceitável, né? Agora, numa proposta como a nossa aqui, se sumir o áudio, eu falo assim, aí, tá me ouvindo agora? Vamos apertar aqui, mudar um fio e tal, beleza? Voltamos, vamos em frente. Tá tudo bem, Sim. entendeu? Então, o pessoal saber, conecta mais, mas tem um friozinho na barriga, né?